Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com o Senhor nesse culto abençoado, culto de ceia. Hoje é dia de festa, né? Nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Nessa noite, vamos abrir nossa Bíblia. Uma palavra bem rapidinha, porque a gente tem que celebrar a ceia, então não podemos muito enrolar. Livro de Atos, capítulo 2, versículos 42. Amém? Deus é fiel na minha vida. Graças a Deus, a palavra mais uma vez foi confirmada na boca do pastor Batista, com a abertura da palavra, né? E Deus é fiel em nossas vidas. Atos 2, 42. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Irmão, nessa noite, preste bem atenção no que o Senhor quer falar conosco aqui neste lugar, que Ele já começou a falar no início da palavra. Também vocês estão me assistindo através desse canal. Deus vai falar contigo também nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Como vivia os convertidos? Em perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia um temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e os bens, e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dias e os que iam sendo salvos. Amém? Os irmãos podem assentar nessa noite. Nessa noite, irmãos, o Senhor colocou esta palavra ao meu coração, uma palavra propícia para o culto de hoje, o culto de ceia. E o Senhor, Ele vai nos ensinar nessa noite como nós devemos nos comportar, como nós devemos andar e como nós devemos viver, como o pastor Batista diz, na obediência do Senhor. Eu quero dizer para a amada igreja que o que está faltando no meio do povo de Deus, no meio das igrejas, é que nós venhamos ser como a igreja primitiva, que nós vivemos em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir de pão, nas orações, e que nós devemos, cada dia na nossa vida, nós fazer uma análise da nossa vida, como estamos nós, entre irmãos, no templo do Senhor, na casa do Senhor, como nós temos comportado, como nós temos vivido. Porque quando nós entendemos, cabe a cada um entender o seu compromisso com Deus. Cada um, não é coisas que o Evangelho de Cristo não é da gente estar ali todo o tempo falando, ensinando, não. Cada um tem que entender o que é o Evangelho, o que nós temos, como devemos comportar, como nós devemos andar. E a igreja comitiva nessa noite, ela nos dá um grande exemplo quando essa igreja iniciou. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, como era nessa época a união, né, desse povo, como eles viviam em amor, em união, unânimes ali, firmes, juntos ali, servindo, fazendo a vontade de Deus.
E então nessa noite eu quero dizer para aproveitar os nossos irmãos amados, que estamos todos aqui, só faltou Liliane e Lísia nessa noite, está ali passeando, e falar que para que nós venhamos fazer uma análise da nossa vida, como está a nossa vida, como estamos diante de Deus, como tem comportado com o chamado de cada um, com o compromisso de cada um, que nós possamos cada dia tentar mudar o nosso jeito de ser, porque quando nós vivemos na doutrina, né, da palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos ensina, que nós vivemos em comunhão, que nós vivemos em amor, vivemos unidos, a palavra de Deus é bem clara aqui nessa noite, que Deus, a obra de Deus cresce, as coisas de Deus prosperam, quando nós vivemos assim, né? Então cada um tem que entender o seu chamado, cada um tem que entender o seu compromisso para com a casa de Deus, para com o nosso Senhor Jesus Cristo, e colocar em prática como esse povo viviam. Que coisa linda como eles viviam. Aqui fala, o 43 diz assim: e cada alma viu o temor, e muitos prodígios e sinais era feito por intermédio dos apóstolos. Então naquele tempo, por causa da união, por causa daquele amor, por causa do jeito que eles viviam, muitos milagres aconteciam. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, era muita curas, era muitos sinais, era muitas pessoas libertas, pessoas curadas, porque naquele tempo o povo não brincava de servir o Senhor. Era um povo ali que respeitava verdadeiramente. Era um povo que valorizava de uma forma tão grande o que era ensinado, pastor, o que Jesus Cristo deixou para cada um fazer. E eles não brincavam. Quando eles entenderam o chamado, entenderam a palavra de Deus, para que Jesus Cristo veio na terra, eles também procuraram o meio de colocar em prática e viver da forma que Jesus Cristo viveu. Então eles eram o amor era tão grande, a união era tão grande, que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo de Deus, e aonde eles passavam, eram sinais e maravilhas aconteciam. E nos dias de hoje, será que nós quase não vê isso, pastor? Nós quase não vê os sinais dentro da igreja, nós quase hoje não vê mais os milagres assim instantâneo, para a gente testemunhar, para a gente falar da parte de Deus. Por que será que nós não vemos isso? É porque o povo hoje, o amor de muitos esfriou. Hoje o amor esfriou, o povo hoje não tem mais amor. Irmão, não, a igreja, ninguém respeita mais ninguém. E aqui esse povo, eles respeitavam, eles valorizavam uns aos outros. E lindo que aqui fala, e todos creram, estavam juntos e tinha tudo em comum. Aí aqui fala, vendia suas propriedades, seus bens, e distribuía os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que coisa linda, irmãos, como esse povo vivia. Eles se preocupavam um com o outro. Será que o meu irmão está bem? Será que está comendo? Será que ele tem comida para comer? E eles se preocupavam. E aqui a palavra de Deus diz que aqueles que tinham, vendia para poder dividir entre o povo. E será que, como estamos nós nos dias de hoje? Será que nós temos preocupado com o nosso próximo, nosso irmão? Será que nós só estamos preocupados da gente só com nossa vida, nosso bem-estar? Então nessa noite o Senhor está nos chamando para que nós possamos abrir os nossos olhos para essa realidade, que nós procuramos meio de cada dia mais nós se unir dentro da casa de Deus, para que as coisas, a obra de Deus, que a gente venha ver os milagres do Senhor.
Essa igreja, desde quando eu vim para cá, que sempre ela foi batizada a igreja do amor, a igreja da união. E eu preservo por essas duas palavras. Mas muitas das vezes nós vemos no meio da caminhada que isso está querendo sair do meio da igreja. Mas nessa noite o Senhor está chamando nossa atenção, que nós não venhamos deixar isso acontecer aqui no meio dessa igreja. Que isso vai depender, não é do Senhor, é de nós mesmos. Ontem eu fiquei encantada. Aqui nessa igreja, cada um tem a liberdade de um trabalhar para um lado, outro trabalhar para o outro. Aqui, se quem quiser, as portas estão abertas, porque eu sou uma pessoa que eu dou força, eu apoio os irmãos a trabalhar na obra de Deus. Ontem eu fiquei maravilhada com a missionária Juliana. Esses dias atrás, como eu falei, eu estava me sentindo muito sozinha. Aleluia, louvado, engrandecido. E nisso ela fez algo assim muito, muito lindo. Ela convidou nessa caminhada dela de adorar aí pelas igrejas, vai fazendo, criando um laço, uma união, uma comunhão com as igrejas. E ela convidou as irmãs para o culto de ontem. Irmãos, estava parecendo que foi congresso aqui ontem. Foi maravilhoso o culto. O povo da igreja mesmo quase não tinha. Mas graças a Deus, com essa união, a igreja lotou. Mas foi tão lindo, tão gostoso. E é assim que o Senhor quer que nós vivemos, neste amor, nessa união. Aleluia, louvado, engrandecido, não só aqui dentro da igreja, mas com as outras igrejas também, com os irmãos lá fora, com o nosso irmão, com o nosso próximo. Irmãos, é maravilhoso, foi tão gostoso que o culto passou um pouco da hora, mas para nós estaríamos aqui hoje, né, Juliana? Porque foi maravilhoso. E assim que o Senhor quer que nós vivemos, nessa união, neste amor. E nessa noite eu quero chamar nossa atenção, que nós não venhamos deixar nada e nem ninguém tirar essa essência que tem aqui nessa igreja. Todo mundo que chega aqui diz, nossa, é diferente, essa igreja, o povo são isso, o povo ontem mesmo, a Juliana saiu falando que as irmãs ficou maravilhada, que nós somos um povo alegre, que nós somos um povo sorridente, feliz. E nessa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para mim falar para cada um que está aqui nessa noite, não vamos deixar essa chama apagar dentro de nós, que nós continuamos unidos, igual nós somos, porque quando a união, a obra cresce, a obra prospera, Deus trabalha, Deus dá vitória, Deus envia vida, Deus envia almas, porque Ele está vendo que vale a pena Ele enviar vidas para este lugar, por causa do nosso jeito de ser. Ele sabe que as vidas entrando por essas portas, sabe como vão ser tratados, com amor, com respeito. E assim vivia aquela igreja naquele tempo. Aleluia. Aqui o 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomava suas refeições com alegria, singeleza de coração. Olha aqui que coisa linda, irmãos. Não era tanto dentro do templo, como também nas casas, nas ruas, nas vielas. Eles eram assim. Eles levavam o alimento com alegria de comerem aqueles alimentos, ser unidos. Aleluia, louvado, engrandecido. Aleluia. O que acontece quando isso acontece? Aí, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Olha que coisa linda. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia e dia os que iam sendo salvos.
Tá vendo, irmãos, que coisa preciosa, que coisa linda quando nós vivemos assim, na alegria, na sinceridade, no amor, um com os outros. Aleluia, louvado e engrandecido. Então que nessa noite, igreja do Senhor, entenda cada um seu chamado, seu compromisso para fazer na casa do Senhor. Cada um diz: o meu compromisso é esse, eu estou indo, eu vou fazer. Que seja para cada um, para os varões, para as senhoras, para os jovens, que nós venhamos entender o nosso compromisso com o Senhor, com a obra de Deus, com o templo do Senhor, para que nós possamos nos juntar, para que a obra de Deus venha crescer. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Isso depende, não é do Senhor, depende de nós. Depende de nós. Aleluia. Ontem nós aqui da meia-noite até as 3 orando. Foi maravilhoso, foi assim glorioso. E a pastora falou algo interessante que sobre Davi também. Quando Davi foi pelejar, que aqueles soldados não quiseram ir porque estava cansado. E aí Davi foi com aqueles que estavam mais descansados. E ali eles guerrearam e trouxeram os despojos, né? E quando chegaram, aqueles que ficaram acharam ruim, porque Davi foi dividir com todos eles, e eles acharam ruim porque os que foram com Davi queriam que ficasse aquela bênção só para eles, que não desse para os que ficaram. E Davi: não, senhor, não é de negativo, todos vai receber da mesma forma. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda isso aqui. Então assim que nós devemos ser. Se uns irmãos estão fazendo uma coisa para um lado, o outro já estão fazendo lá do outro lado, no final tudo vai dar certo e a obra de Deus vai crescendo cada dia mais e mais. Isso é tão fácil da gente entender. Cada um cuida de uma coisa, o outro cuida do outro, o outro cuida do outro, o outro cuida do outro, e a obra de Deus vai crescendo e vai fortalecendo, vai ficando mais firme. Porque quando a gente se une, se junta, não é à toa que lá em Eclesiastes 5, a palavra de Deus diz que o cordão de 2 dobras, ele fica mais forte. Aleluia, louvado e engrandecido, porque a união, ela faz a força. Então que nessa noite, aí muitas das vezes a gente fala, né? Às vezes puxa a orelha, né? E muitas das vezes a gente até é interpretada mal, mas não é, porque tem que ser assim. As coisas de Deus tem que ser com ordem e decência, tem que ter a união, tem que ser no amor, na concordância um com o outro. Aí o que vai acontecer? Olha se a gente continua lendo a palavra de Deus, como era enorme, pastora, essa igreja. Quantas igrejas que foi aberta, como cresceu, porque que quando começaram, eles entenderam e se uniram desde o começo, e só foi expandindo, só foi crescendo, e o Senhor, o que Ele quer, a promessa de Deus para a Ebenezer é justamente isso, é crescer. Deus tem uma promessa, aleluias, mas muitas das vezes, falta o quê? A união, falta o amor, falta a perseverança, unânimes, junto. Poderia, quem sabe, não estaria bem maior, mas infelizmente um vai para um lado, outro vai para o outro, e Deus, Ele não habita quando um vai para um lado, o outro vai para o outro. O Senhor, Ele não faz presente. Agora, quer ver coisa que Deus opera, milagres e maravilha, é quando Ele vê o interesse de um, o interesse de outro, o amor de um, o amor de outro. Meu Deus do céu, aí só tem a tendência a crescer. Então nessa noite, irmãos, é somente uma reflexão a qual o Senhor colocou hoje ali no meu coração para mim passar para a igreja. E eu estou aproveitando que está todos aqui nessa noite
para falar isso. Então, irmãos, aqui cada um que tem que descobrir. Eu não posso entrar no coração, na mente de ninguém para dizer assim: meu Deus, o que eu preciso de melhorar para a obra de Deus? Eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar porque eu faço parte desse ministério e eu quero que ele cresça. Eu quero participar de eu ver a igreja encher e dizer assim: eu fiz parte, pastora, desse crescimento dessa obra. É tão bom, irmã, é tão maravilhoso a gente fazer parte de algo bom, tanto para o nosso próximo, né? Tanto para os nossos irmãos. É maravilhoso demais a gente ter a notícia, aleluia, louvado, engrandecido, né? Nós temos ali a nossa amada, né? Isso aqui é bem rápido, um testemunho, né, da Leda. Ela passando ali por um probleminha, muito preocupada, e ela veio aqui no dia de culto, numa quinta-feira, e Deus me tomou e me levou até a ela, e eu orei ali por ela, e para a honra e glória do Senhor, acabou. A Leda foi curada para a honra e a glória do Senhor. Na sexta-feira ela disse que, meu Deus, quando ela levantou, ela falou para o seu esposo: nossa, não estou sentindo nada. E para a glória de Deus, até hoje ela está assim. Eu fico maravilhada. A honra é para mim? Não, a honra é de Deus. Só fui instrumento, igual aqui os apóstolos, eles só eram instrumento, pastor, nas mãos do Senhor. E por causa dele ser instrumento, Deus usava por causa da sua sinceridade, a sua fidelidade. Então é tão bom a gente saber que a gente fez parte da vitória do nosso próximo, nosso irmão. Eu chorei tanto quando ela me deu essa notícia. Falou: minha filha, que bênção. Aí ela foi me agradecer. Eu falei: minha filha, não me agradeça não, agradeça a Deus. Ela: não, pastora, foi por causa da senhora. A senhora foi o instrumento de Deus para me dar a minha cura. Falei: então toda a honra e glória continua sendo de Deus. Então é maravilhoso quando nós fazemos parte, pastora, da vida de alguém, de saber que alguém passava fome, nós foi ali, deu algo para matar a fome do nosso irmão. Saber que alguém está doente, a gente pega, coloca dentro do carro, leva, a pessoa daqui a pouco dá notícia que está bom, e você fez parte daquela vitória. E era assim esse povo, eles viviam assim. Eles faziam parte dessa união, desse amor, da vitória, da fome, da escassez, barriga vazia, barriga cheia, e eles faziam parte unânimes. Não deixava nada e nem ninguém tirar aquela essência da igreja primitiva, e por isso que cresceu da forma que cresceu. Então nessa noite, irmãos, eu deixo essa palavra para cada um de nós aqui, essa reflexão para o nosso coração. Entenda o seu chamado, qual é o seu lugar. Cada um aqui, as portas estão abertas para cada um fazer o que para Deus, o que quiser para Deus. Amém? Então nessa noite eu deixo essa reflexão para cada um de nós, que nós possamos querer ver essa obra crescer no amor, no partir de pão, na união. Espera só um pouquinho, na união, como o pastor Batista falou. Então, como é quando Jesus ali foi fazer aquelas multiplicações do pães, é como o pastor falou nessa noite, tudo bagunçado, uns iam comer, outros iam, e ele colocou tudo na organização. Então que nessa noite quer ver Deus operar milagres no meio de nós, quer ver glória de Deus, seja organizado, se organiza a sua vida, aquilo que precisar de organizar, organiza diante de Deus, que vocês vão ver o milagre que Deus vai fazer na vida de cada um. Pelos discípulos, aquele povo ia embora com fome, mas Jesus disse: jamais, eu vou fazer um milagre aqui. Organizou todo mundo como ele falou, e comeu, que ainda sobrou 12 cestos de pães que sobrou. Sabe o que é isso? A união, pastor, a organização. Aonde tem a organização, a união, não tem como dar errado. O milagre é certo, tanto na nossa vida como na obra de Deus também. Então que nessa noite, irmãos, faça uma reflexão quando deitar, cada palavra que saiu da minha boca, e ver como está
as nossas vidas, o que precisamos melhorar, para nós ver a obra de Deus avançar. Amém? E eu agradeço a oportunidade nessa noite.